Dá um certo nó na cabeça quando a gente olha para tudo o que está vivendo e pensa: não era para ser assim, não desse jeito. Você tenta lembrar onde exatamente as coisas começaram a sair do lugar, mas não acha o ponto exato. Só sente o peso de algo que não se alinhou. E por mais que você organize, planeje, ore, parece que sempre falta um ajuste, uma resposta, uma direção clara. Fica aquele incômodo mudo, como se a vida estivesse fora de prumo e ninguém, além de você, estivesse percebendo. E se, na verdade, for Deus quem está por trás desse desalinho? É difícil aceitar essa possibilidade quando tudo parece desandando. Não porque você duvide da soberania divina, mas porque o coração cansa. Ele cansa de tentar entender o invisível enquanto a realidade grita que nada saiu como deveria. Tem dias que a alma acorda arrastada, sem força para buscar entendimento, e o que sobra é aquele esforço quase automático de continuar. Continuar com os planos, com a fé, com a vida, mesmo quando tudo parece fora do ritmo. É nessas horas que a mente começa a sussurrar que tem alguma coisa errada com você. Como se o erro estivesse no seu modo de crer, na intensidade da sua oração, na sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Só que o problema não é a sua fé e também não é a sua entrega. É que às vezes a maneira como Deus age desafia qualquer lógica humana. Ele desmonta rotas inteiras só para realinhar uma única escolha. Ele paralisa um cenário inteiro só para evitar que você pise onde não deveria. E para quem está no meio do processo, isso dói. Porque parece castigo, parece abandono, parece indiferença. Só que não é. Quando o céu silencia, não é porque se esqueceu. É porque está trabalhando. Há um movimento oculto que ninguém vê, nem você. Uma reorganização divina que escapa da nossa compreensão limitada. Deus não apenas observa o que você vive. Ele participa ativamente de cada segundo. Mesmo nos dias em que tudo parece sem sentido, aquilo que hoje você chama de confusão pode ser, na verdade, o exato ponto onde ele começou a ajustar tudo. E não são ajustes pequenos, são reconstruções profundas. Às vezes, ele precisa desmontar a fachada inteira para fortalecer a fundação. Você olha ao redor e enxerga perda, mas ele está vendo o alicerce. Você sente vazio, mas ele está organizando espaço. Você escuta silêncio, mas ele está preparando o anúncio. O céu não trabalha sob pressão humana, nem sob o calendário da ansiedade. Tudo o que Deus constrói, ele faz no tempo certo, no lugar certo, com as peças certas. E mesmo que algumas dessas peças pareçam quebradas demais, ele ainda assim consegue usá-las com perfeição. Essa inquietação que você sente pode ser um aviso. Não de que está tudo errado, mas de que ele está em movimento. Porque quando Deus se move, a vida se sacode. As certezas humanas balançam, os planos mais bonitos caem, mas tudo isso acontece não para destruir, e sim para reposicionar, porque só ele sabe o que você ainda não viu. Só ele conhece o que está vindo por trás dessa parede de silêncio. É nisso que se sustenta quem permanece em fé, na certeza de que o que parece fora de lugar está exatamente no ponto onde Deus vai tocar. Como diz o Salmo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que você não veja sentido, ainda que tudo pareça travado, ainda que a ordem não tenha chegado, o céu já está agindo. E se tudo isso que parece confusão for, na verdade, o ajuste mais perfeito que Deus já fez na sua vida? Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante para que consigamos espalhar esta palavra. Tem hora que a vida fica parecendo um quebra-cabeça sem imagem de referência. As peças estão ali. Você sabe que tem algo para ser montado,
Mas por mais que tente, nada encaixa. Você muda de posição, reorganiza os pensamentos, tenta novas possibilidades, mas tudo continua desalinhado. É frustrante. Dá um tipo de exaustão que não tem muito nome, porque não é só física nem só emocional. É como se o interior estivesse desregulado, como se alguma coisa tivesse se deslocado dentro da alma e ninguém conseguisse perceber. O mais difícil não é o cenário bagunçado. É a sensação de que você está se esforçando para alinhar uma vida que não te obedece. Você se compromete, tenta seguir o que é certo, escolhe com cautela, age com sinceridade. E mesmo assim, parece que tudo sempre acaba voltando para o ponto de desequilíbrio. Como se algo sempre escapasse do controle, bem quando as coisas começavam a fazer sentido. O que quase ninguém entende é que esse aparente caos pode ser justamente a forma mais refinada com que Deus realinha o que está desalinhado. Ele não trabalha com conserto superficial, não cobre rachadura com tinta, ele mexe na base, troca estruturas, ajusta detalhes imperceptíveis aos nossos olhos. E para isso, ele precisa nos tirar do eixo. Porque se permanecêssemos exatamente onde estamos, do jeito que estamos, continuaríamos construindo com as peças tortas de sempre. É nessa fase que muita gente começa a duvidar, porque o coração humano associa confusão à ausência de Deus. Mas confusão, muitas vezes, é só o rastro que fica quando ele passou desmontando o que não era firme. Deus não é um Deus de bagunça, mas ele desmonta sim, porque só desmontando é que ele pode montar do jeito certo. Não é você que está falhando, é o céu que está ajustando. Aquilo que você chama de nada está funcionando pode ser exatamente o tempo em que tudo está sendo redirecionado com precisão cirúrgica, porque ele não se contenta com um caminho mais ou menos, ele quer o melhor. E o melhor quase sempre exige desconforto. Tem ajustes que só se revelam depois, quando você olha para trás e entende por que certas portas não abriram, por que certas pessoas foram embora, por que certos planos escorreram pelas mãos. Na hora, tudo parecia desgovernado, mas hoje você começa a perceber que sem aquele deslocamento, você nunca teria sido levado para o lugar certo. É esse tipo de precisão divina que está acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga ver. O céu não está perdido. O céu está em movimento. O que parece atraso é coreografia. O que parece falha é reposicionamento. E a única coisa que ele te pede nesse processo é que não desista no meio da reorganização. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, descreve com simplicidade essa realidade. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você traçou planos, você imaginou rotas, mas é Deus quem está ajustando seus pés para que, mesmo sem entender, você pise exatamente onde precisa estar. A espera tem um jeito peculiar de nos desgastar. Não é só o tempo passando. É a sensação de que você está estagnado, enquanto o mundo gira e os dias correm, como se tudo ao redor estivesse em movimento, menos você. É nesse silêncio que muita gente começa a se sentir esquecida, como se Deus estivesse ocupado demais com outros assuntos, enquanto suas orações seguem acumuladas em algum canto esquecido do céu. O mais duro dessa fase é que, por fora, parece que está tudo igual. Os compromissos continuam, o corpo segue funcionando, as tarefas não param. Mas dentro, existe um grito contido, um clamor que só você escuta, um sentimento que mistura fé com frustração. Você acredita que Deus pode fazer, mas começa a se perguntar por que Ele ainda não fez. E é aí que muitos se perdem. Confundem a ausência de movimento visível com a ausência de cuidado. Só que Deus não age no espetáculo. Ele trabalha no silêncio. Enquanto os seus olhos procuram por sinais no céu, Ele está agindo na terra, no detalhe,
no pequeno, nas entrelinhas da vida. Não precisa trovão, não precisa luz forte, não precisa anúncio. O toque dele, quase sempre, vem no que é sutil. Ele move uma conversa, um pensamento, uma direção leve que parece coincidência, mas é intervenção. Às vezes, o maior milagre está no que não muda, porque o que permanece parado por fora pode estar sendo completamente transformado por dentro. Você olha para sua história e diz, não aconteceu nada, mas o céu responde, já está acontecendo tudo. Não do jeito que você espera, nem com a velocidade que você queria, mas na precisão que só Ele conhece. E essa diferença entre o que você vê e o que Deus está fazendo é o lugar onde a fé é realmente forjada. Muitas respostas vêm antes da gente perceber. Muitas soluções já estão em curso enquanto ainda estamos fazendo perguntas. O problema é que na pressa de ver o resultado, a gente desvaloriza o processo. Só que é no processo que Deus revela quem você é. Ele não está apenas resolvendo o que você pediu, está lapidando quem você será quando a resposta chegar. E tem um ponto que não pode ser ignorado. Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Nenhuma. O que acontece é que nem toda resposta vem como você espera. Às vezes é um não que te protege. Às vezes é um espera que te fortalece. Às vezes é um sim silencioso que vai se revelando com o tempo. Mas resposta Ele dá, sempre. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é sobre pressa, é sobre confiança. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. E se Ele está no controle, nenhum tempo é perdido. Cada detalhe está sendo costurado com cuidado. Até o silêncio dele tem intenção. Quando tudo começa a sair do esperado, a mente corre para tentar encontrar alguma falha no caminho. É automático. A gente tenta ligar os pontos, buscar uma explicação que faça sentido, alguma razão que justifique por que as coisas perderam o eixo. Só que nem toda mudança vem do erro, nem toda virada é consequência de um passo em falso. Tem momentos em que a vida parece bagunçada, quando na verdade está sendo apenas movida de lugar. O que parece descontrole pode ser só o céu te tirando do centro de uma rota que não tinha mais nada para oferecer. É duro aceitar isso quando você estava convencido de que aquele era o caminho certo. Você fez planos, sonhou, se entregou com verdade. Mas, mesmo assim, tudo foi se desfazendo, e ao invés de encontrar explicações, você só encontrou silêncio. Um tipo de silêncio que não responde, só desmonta. E nessa desmontagem, é comum sentir que perdeu o chão. Como se estivesse sendo empurrado para um lugar que não escolheu, sem entender se está indo para frente ou para trás. Mas o que os olhos veem como retrocesso pode ser só o reposicionamento exato que Deus sabia que você precisava. Ele não espera que você entenda. Ele só espera que você não se revolte no meio do processo. Tem deslocamentos que salvam. Tem mudanças que não fazem barulho, mas quebram ciclos que estavam te mantendo preso. Nem sempre a reviravolta vem vestida de bênção óbvia. Às vezes ela chega como ruptura e assusta, porque reorganizar dói, mexe naquilo que parecia seguro, faz a gente duvidar até da própria intuição. Mas essa instabilidade não é castigo, é direção. Deus não trabalha com improviso. Cada movimento é pensado, cada passo tem um porquê. E mesmo que você não entenda a sequência, ela está sendo escrita com precisão. Só que para isso, algumas estruturas precisam cair. Algumas portas precisam ser fechadas sem explicação. Alguns caminhos precisam se tornar impossíveis para que você pare de insistir no que já não tem vida. E isso fere, porque a gente se apega
A gente insiste, a gente tenta manter vivo o que Deus já decidiu interromper. Mas o cuidado dele também se manifesta nos cortes. Há uma intenção em tudo o que parece confuso, um propósito nos desvios, uma reconstrução acontecendo dentro do caos aparente. Enquanto você lamenta pelo que perdeu, Deus já está te colocando no lugar certo. O reposicionamento não acontece quando tudo está calmo. Ele surge no meio daquilo que parece ter saído do controle. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, revela essa verdade com clareza. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando os planos desabam, Deus continua pensando em você, pensando no seu bem, pensando em onde te colocar para que você viva o que Ele escreveu, e não o que você imaginou. Nem toda confusão é um fim. Às vezes, é só o início exato do que vai fazer sentido lá na frente. Há momentos em que tudo parece conspirar contra. Você olha ao redor e só enxerga impedimentos. Oportunidades que não acontecem, conversas que não evoluem, portas que se fecham sem motivo. O que antes parecia estar andando de repente trava. E mesmo se esforçando, mesmo buscando manter o foco, a impressão que fica é de que existe uma barreira invisível entre você e aquilo que você crê que já deveria ter acontecido. É nessa hora que surgem os questionamentos mais silenciosos. Aqueles que nem sempre são ditos em voz alta, mas ficam ecoando por dentro. Será que tem alguém me atrapalhando? Será que tem algo errado comigo? Será que Deus mudou de ideia? E essas perguntas cansam, porque vão consumindo devagar a confiança que você tinha de que estava tudo caminhando para o lugar certo. O que precisa ser lembrado é que instabilidade não significa interrupção. O que Deus decide fazer não depende de estabilidade humana. Ele não precisa de cenário favorável, de clima propício, de tranquilidade ao redor. Quando Ele quer mover, Ele move, com ou sem estrutura, com ou sem entendimento, com ou sem apoio externo. Isso inclui todos os bloqueios que parecem estar te impedindo de avançar. Existem fases em que Deus permite que as circunstâncias se embaralhem, não para te punir, mas para testar o quanto você confia mesmo quando não consegue controlar, porque a verdade é que o controle escapa. Por mais que você tente, por mais que se planeje, há limites para aquilo que suas mãos alcançam. E justamente quando esses limites se tornam evidentes, Deus entra com a parte dele. Uma parte que não pode ser sabotada por ninguém. Não é a opinião de terceiros que determina o tempo de Deus. Não é o atraso de alguém, a traição de alguém, a falta de apoio de alguém que cancela o que já está sendo preparado do céu para a sua vida. O que Ele decide ajustar, ninguém consegue desorganizar. Nenhuma interferência humana é suficiente para travar um plano divino em movimento. Você não precisa brigar para que aconteça. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa forçar porta alguma. Quando é Deus quem está alinhando tudo, até os obstáculos se tornam degraus. Até os contratempos se dobram diante da ordem que Ele deu. O que vem dele carrega um peso de autoridade que nenhuma resistência consegue sustentar por muito tempo. Isaías, capítulo 43, versículo 13, resume com firmeza: operando eu, quem impedirá? Essa pergunta é mais que uma afirmação, é um lembrete. Lembre-se que o agir de Deus não requer autorização. Que o que Ele começou a mover não precisa de consenso, que o realinhamento que está acontecendo não depende de você entender, só requer uma coisa, que você continue. Porque mesmo com tudo instável, o céu permanece firme, e aquilo que Ele já começou, ninguém consegue travar. Talvez tudo ainda pareça desalinhado e você esteja tentando entender onde perdeu o rumo, mas pode ser que nada tenha se perdido. Só esteja sendo ajustado com mais cuidado do que você imaginava.
Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com intenção. Enquanto você tenta se manter em pé, Ele está firmando o chão. E mesmo que você não sinta, Ele está aí, ajeitando o invisível, tocando o que só Ele vê. Se quiser, respira fundo e fica aqui comigo por um instante. Vamos falar com Ele, do jeito mais simples e verdadeiro que a alma sabe fazer. Deus, eu não quero fingir força onde só existe cansaço. O Senhor conhece o meu íntimo, sabe exatamente onde a esperança começa a falhar e onde a fé tenta se sustentar no que ainda não aconteceu. Eu venho diante de Ti com o coração exposto, sem máscaras, sem palavras decoradas, só com o que é real. Essa sensação de estar tentando acertar num cenário onde nada parece cooperar. E mesmo sem entender, eu escolho me apresentar diante do Teu cuidado, porque sei que mesmo em silêncio, o Senhor me vê. Eu confesso, Pai, que tem sido difícil aceitar o tempo das coisas. Tem dias em que tudo em mim grita por respostas, por direção, por um alívio. Parece que estou parado num cruzamento onde todas as placas foram arrancadas e só restou a dúvida. Eu oro hoje porque preciso que o Senhor não só ajuste o que está fora, mas principalmente aquilo que está desalinhado aqui dentro. Esse medo de estar errado, essa ansiedade que me rouba o descanso, essa cobrança que me sufoca. Me ajuda a lembrar que o Teu tempo é diferente, mas é perfeito. Eu Te entrego as partes que nem eu entendo. Os dias em que penso que estou bem, mas por dentro algo me trava. Os momentos em que eu me pego perguntando se o Senhor ainda está comigo. Me perdoa por essas dúvidas, por essa oscilação da alma que às vezes tenta substituir a confiança com lógica. Eu sei que a Tua fidelidade não depende da minha firmeza. E é justamente por isso que eu me coloco diante de Ti. Porque o Senhor é constante, mesmo quando eu não sou. Senhor, se o que estou vivendo faz parte do Teu ajuste, me dá sabedoria para não me rebelar contra o processo. Que eu não tente voltar correndo para zonas de conforto só porque me sinto perdido por alguns instantes. Que eu não insista em portas que o Senhor já fechou, nem me prenda a ideias que já foram superadas na Tua vontade. Me ensina a discernir o que está sendo realinhado. Me mostra o que ainda estou tentando controlar com as mãos, quando na verdade deveria apenas confiar. Eu Te peço firmeza. Não uma firmeza arrogante de quem acha que sabe o caminho, mas uma firmeza mansa, de quem caminha mesmo sem entender, porque conhece a voz que está guiando. Me ajuda a lembrar que o que o Senhor prepara não vem com pressa, mas com exatidão, que nada, absolutamente nada, pode travar o que já está sendo feito no Teu invisível. Toca as áreas da minha vida que estão desorganizadas. Coloca a Tua mão onde eu já não sei mais o que fazer, onde me faltam forças, onde o medo bate, onde a esperança está se apagando. Restaura o meu olhar, me dá leveza para continuar e confiança para não me sabotar com desespero. Eu confio em Ti, mesmo que o cenário diga o contrário. Eu escolho descansar na certeza de que o Senhor não precisa provar nada, porque já está fazendo tudo. Ainda que nada mude aos meus olhos, eu creio que tudo está sendo transformado nas Tuas mãos. E se for preciso esperar mais um pouco, me dá paz enquanto isso. Que o meu coração não se agite, que os meus pensamentos não se percam, que a minha fé não enfraqueça. Só permanece comigo, Pai. Isso é tudo o que eu mais preciso. Amém. Depois de uma oração como essa, o silêncio já não parece vazio. Ele começa a carregar sentido. Porque quando a gente entrega com sinceridade, alguma coisa dentro da alma se acomoda, não por ter todas as respostas, mas por confiar em quem já está cuidando de cada uma delas. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente que talvez esteja sentindo exatamente o que você sentiu aqui.
Aproveita também para deixar nos comentários uma frase curta que declare a sua fé nesse mover de Deus. Pode ser algo simples como Deus está ajustando tudo. Às vezes, escrever é também uma forma de firmar o que você crê. E se você quiser um conteúdo que te ajude a manter essa conexão viva durante os próximos dias, dá uma olhada no material que está no primeiro comentário fixado. É uma ferramenta para trazer direção, constância e propósito espiritual ao longo do tempo. Que Deus te abençoe com clareza, descanso e coragem. Te espero no próximo vídeo.